Parece redundância falar para o crente que ele tem que orar. Mas a oração é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas nos dias de hoje. Como diz John Piper, não será por falta de tempo que nós não oramos quando chegarmos diante de Deus, porque o tempo que gastamos com as redes sociais provam que tempo para orar nós tínhamos. O quanto a oração é importante na luta contra o pecado sexual. Parece óbvio, mas nós vamos explorar hoje isso muito mais a fundo. Então, fica aí com a gente, que logo após a vinheta, esse conteúdo e muito mais. Ei, diretor, manda ver que tá bonita demais, hein? Galera, vida pura, sexta-feira, 8 horas da noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Sempre um prazer dividir esse momento com vocês, caminharmos juntos, semana após semana, aqui com o programa Vida Pura na Telmídia. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Não é fácil produzir um conteúdo com essa temática na internet. Nós precisamos muito da sua ajuda para que esse vídeo se torne relevante. Então, deixa o like, se inscreve e compartilha, tá bom? Ai, Felipe, o que vão pensar de mim se eu compartilhar o vídeo do Vida Pura que fala de pecado sexual? Não vão pensar nada, vão pensar que você é um cristão sincero, engajada numa causa urgentíssima nos nossos dias. Comigo, mais uma vez, ele, Davi Wesley do Nascimento. E aí, mano? Paz, Felipe Bentley, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Passou bem a semana? Bem, graças a Deus. Bora para mais uma sexta aqui. Bênção. Davi, é o seguinte. A gente fica recebendo os pedidos de ajuda da galera, né? Me ajuda, pelo amor de Deus, para eu parar de assistir pornografia, parar de me masturbar, eu não aguento mais, aquela coisa toda. Nós temos o caminho da solução dos seus problemas. E é verdade, para a glória de Deus, o processo de renovação da mente. Aí as pessoas, processo de renovação da mente. Nome impactante. O que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que matar para fazer isso daí? Eu faço qualquer coisa, eu quero o processo. Beleza, você vai fazer o processo. Qual a aspirina que eu tenho que tomar? Espero que seja bem rápido. 3 vezes por dia, tratamentinho de 7 dias resolve o problema. Cara, você vai fazer exercícios que vão mexer com o seu sistema neurológico, capazes de substituir os caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. Uau! E é verdade. E a galera faz exatamente isso. Uau! Eu quero. Bora, é agora. Então, você tem um problema, eu tenho a solução, e a solução passa em substituir os caminhos neurais que a pornografia criou no seu cérebro. Beleza? Beleza. Como que eu faço esse exercício? Então, nós vamos exercitar o cérebro através de atividades. Exercícios programados, selecionados, construídos de maneiras diferentes, para que quando você estiver fazendo esse exercício, você possa estimular o seu cérebro a ponto, de fato, desse fenômeno acontecer. O caminho neural criado pela pornografia ser substituído por um caminho neural novo, livre do vício. É simplesmente uma mudança de hábito. Cara, que sensacional. Quanto vale isso? Não tem nem preço um negócio desse. Só que é aí que vem o X da questão. Bora? Bora. Então tá. Então pega a sua Bíblia, que você vai fazer um monte de exercício bíblico. Como é que é? Bíblia? Essa eu já tenho, não preciso. Essa eu já leio. Eu já li até hoje e não aconteceu nada. Tá no Salmo 91 há 3 anos na minha casa. A Bíblia tá até amarela no Salmo 91, né? E as outras páginas tudo grudadas. As formigas já leu, a aranha já leu. Pois é, né? É aquela coisa, né? Vou fazer uma pergunta pra quem tá me assistindo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. A sua Bíblia tem página grudada? Se tem, é porque você nunca passou por lá. Você nunca leu aquele trecho. Fala aí. Davi,
a gente tem visto, né? Chega a ser cômico. O nível de decepção das pessoas quando nós falamos que o processo de renovação da mente, que traz a liberdade, que substitui caminhos neurais, é pautado por uma série de exercícios bíblicos. E aí o crente vira pra gente e fala assim, mas a Bíblia eu já leio e isso não mudou nada. Que mais que você tem aí? Que mais? Só a Bíblia não serve, né? Não. A Bíblia... Então tá bom. A Bíblia não vai ser o único instrumento que nós vamos usar. Ah, sim. Achei que seria. Então, aí o crente já se decepciona. A gente tá fazendo piada com isso aí, mas não é verdade. A galera não se decepciona. A gente tá tentando trazer de forma leve aqui algo que... até para se tornar leve pra gente, muitas vezes também, né? Algo que, infelizmente, tem se tornado frequente, né? A galera olha e fala, poxa, mas se eu estudar a Bíblia não vai resolver meu problema. Eu já tô lendo a Bíblia. Aliás, eu leio a Bíblia todo dia antes de dormir, né? Me dá aquele soninho gostoso quando eu tô lendo a Bíblia, né? Aí eu largo lá e já começo a dormir. Não medita, não aplica aquilo na vida dele. Mas, de fato, a Bíblia é um dos elementos que nós vamos usar nesse processo. E outros elementos virão juntos. E nós damos o nome de disciplinas espirituais. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra. Nós vamos ter momentos de solitude, a sós com Deus nessa busca. Vamos ter momentos de jejum, serão necessários para mortificar a nossa carne. Mas tem uma disciplina espiritual que para nós, ela é tão importante que ela aparece em uma das semanas dos devocionais dentro do contexto disciplinas espirituais e depois tem uma semana de estudo devocional só voltado para ela, que é a oração. Davi, você que é um cara que ora, você é um cara que ora mais do que eu acredito. Não tenho vergonha nenhuma de vir aqui falar isso. Você é um cara que ora mais do que eu. Você é um menino de oração. E eu sou testemunha disso. Testifico isso para a glória de Deus, né? Não é para encher sua bola, não, nem puxar seu saco. Mesmo porque você é corintiano, nem merece essas coisas. Mas... Eu acho que o seu time vai ter que orar, mas tudo bem. Segue o seu raciocínio. Mas, cara, me diz uma coisa. Oração. É um estudo nosso que nós queremos mostrar de forma um pouco mais prática para o pessoal aqui hoje a respeito de como aplicar a oração, como nós aplicamos a oração nesse processo de renovação da mente. Porque a galera ora só assim, ó. Vou dar um exemplo e eu vou tocar a bola para você. Senhor, não permita que eu caia mais em pornografia e masturbação, me liberta em nome de Jesus, amém. Aí vou lá eu. Pornografia, masturbação. Deus não quer me libertar porque eu já orei, já pedi e ele não fez nada. Vou colocar Jesus no Serasa, que não tá dando certo. Pode pôr, né? Porque eu tô pedindo, ele não tá fazendo. Pedi pra ele me libertar, poxa. Oração. A gente, quando não, né? A gente faz aquela oração, como você disse. Não é só o crente, não só vai e pega no sono lendo a Bíblia, ele pega no sono orando também. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Né? Aí você tá ali, Deus, eu te abençoo. Não, pera, não é isso. Deus perdoa, eu te perdoo. Nunca dormi no jogo de futebol, hein? Nunca dormi no jogo de futebol, nunca dormi na série, mas eu durmo na oração. Mas por que a oração é importante nesse processo? Vamos direto ao ponto, né? Para mim, Felipe, sinceramente, das 24 semanas de devocionais, dos 24 temas que a gente aborda ali, né? Em cada semana os seus subtemas, para mim, que é a semana 5 dos devocionais, a semana de oração é a mais importante. Muitas vezes ela é a mais negligenciada, né? Mas eu passei a entender no processo, e glória somente a Deus por isso, que ela é a mais importante. Por quê? Porque ela me traz qual é o meu real problema. E porque eu cheguei onde eu tô aqui, tendo que ser tratado num pecado que se tornou um vício, uma idolatria no meu coração. Ela me mostra que o meu real problema é porque eu nunca tive, ou tenho, mas porém medíocre, de forma medíocre, relacionamento com Deus. E a oração, se a gente pudesse resumir todo esse programa em um único elemento, ela é isso: relacionamento com Deus, conversar com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação. Tenho certeza que para você construir o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua filha, com a sua mãe, com as pessoas da sua vida, você se comunicou com elas. Nem que seja por linguagem de sinais, corporalmente, emocionalmente, você transmitiu algo. Então, não existe relacionamento sem comunicação. E a oração, ela se presume nisso, né? Ela traz
esse contato que nós temos com Deus. E quando eu me relaciono com Cristo, então, de fato, eu passo a andar com Ele, andando com Ele, eu vou andar em liberdade, né? Vou trazer um texto aqui, que é de Romanos 5, que talvez, a princípio, né, a gente muitas vezes esquece dessas verdades aqui, como filhos de Deus. Mas essas verdades, elas tanto nos confrontam quanto nos confortam e nos fazem entender quem somos em Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, Romanos 5, versículo 1, temos paz com Deus. Eu era inimigo de Deus. Deus foi lá, Efésios 2 vai dizer que eu estava morto no meu pecado, Jesus veio, me trouxe, né, para a vida, né, pela graça, me salvou, e agora eu tenho paz com Deus. Eu era inimigo de Deus, eu estava em inimizade com Deus, agora eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Caráter aprovado. Aprovado por quem, Felipe? Quem pode aprovar um caráter? Será que eu e você podemos aprovar um caráter? Não. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então, de quem é esse caráter? Será que é o meu caráter que é aprovado? Será que é o seu? É o caráter de alguém que não está nesse time aí dos todos pecados destituídos estão na glória de Deus. Deus é quem aprova. E qual é esse caráter? O caráter de Cristo. João, capítulo 6, vai trazer ali, né, que em Cristo está o selo da aprovação de Deus. Mateus 3,17 vai trazer, né, o Espírito Santo se manifestando ali como pomba ali no batismo de Jesus e dizendo: você é meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, o caráter de Cristo. É esse caráter de Cristo que vai sendo moldado em nós. E o que isso tem a ver com oração? O que marcava, Felipe? A rotina de Jesus. Relacionamento com Deus. Mesmo sendo Deus, ele tinha uma vida de oração. Ele ia para lugares solitários. Todas as disciplinas espirituais que ele fazia envolviam esse contato, envolviam essa busca pela glória de Deus, por relacionamento com o Pai. Ressuscitando Lázaro, ele ora. Ele vai para lugares solitários para orar, como eu disse, de madrugada. Então, se eu quero ter esse caráter de Cristo em mim, e eu entendo que esse é o propósito de Deus para mim, que Romanos 8 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? Ser forjado de acordo com o caráter de Cristo, com a imagem de Cristo, me parecer com Cristo. Então, eu entendo que não tem como eu ter o caráter de Cristo, que é o caráter aprovado por Deus, se a oração não estiver presente. Se a busca pelo relacionamento com o Pai não estiver presente. E é por isso que, para mim, essa semana de oração é a mais importante. Porque me faz entender também que aquilo que eu acreditei durante toda a minha vida, que é aquele texto de Paulo para Tessalonicenses, né, de que orem sem cessar, nunca parem de orar. Eu sempre fiquei pensando: como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou no banheiro fazer minhas necessidades? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou mexer na internet? Como é que eu vou comer orando? Não, porque eu achava que oração era aquele momento religioso que eu parava, juntava as mãos, dobrava o joelho e falava. Parece que a gente liga um interruptor na hora da oração também, né? Muda até o tom de voz, né? Muda o tom de voz, a linguagem, né? A forma de se expressar, né? Parece que a gente liga um interruptor e vira um outro personagem, né? E não, eu passei a entender que, cara, é possível. É possível viver 1 Tessalonicenses, se eu errar você me corrige, tá? 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orem sem cessar. É possível, porque a gente já faz isso 24 horas por dia, Felipe. Porque os pensamentos nossos também se comunicam. A questão é, a gente está orando 24 horas por dia, porque os nossos pensamentos se comunicam. Mas para qual Deus a gente está orando? Para qual Deus com qual Deus a gente está se comunicando? Será que é o Deus verdadeiro? Ou os ídolos do meu coração? Quantas vezes eu tive essa vida... Eu acho que você está entendendo a analogia. Quantas vezes eu tive essa vida de oração com a pornografia? Quantas vezes eu tive essa vida de oração? Que era o seu relacionamento. Era o meu relacionamento. Era onde eu buscava aquilo que eu deveria buscar na oração. E por que, para eu fechar, a oração, ela é uma disciplina espiritual? Além de tudo isso que eu trouxe. Porque na oração, a gente faz tudo aquilo que o nosso ego odeia, que a nossa natureza pecaminosa odeia. A gente reconhece que tem alguém acima de nós. Que a gente não é o Deus da parada. A gente confessa pecado. Quem gosta de falar dos seus podres? Ninguém. A gente ora para que o outro tenha a bênção que eu quero.
Eu oro para que não só eu tenha uma casa, eu oro para que o Felipe tenha uma casa, para que o Felipe se dê bem na vida em questão financeira, em questão emocional, em questão de todas as áreas. Então eu venço o meu egoísmo, porque eu intercedo por alguém. Eu peço perdão. Quem gosta de pedir perdão? Meu ego não gosta. Eu peço perdão. Eu agradeço, que é algo que a gente trouxe nos programas passados, sobre perder o espírito de gratidão, na espiral de degradação do pecado. Na oração eu agradeço. Então, na oração tem tudo aquilo que a minha natureza pecaminosa odeia. E a oração é que me faz ser parecido com Cristo. Então, se a gente puder aplicar o conceito de oração na realidade dos pecadores sexuais que querem trilhar o caminho da liberdade, a primeira coisa que eu entendi, então, é que a gente tem que mudar a nossa forma de orar, no sentido de Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente vai lá esfregar essa lâmpada e ficar com a nossa lista de pedidos apenas. Senhor, me liberta do pecado sexual, me liberta do pecado sexual. Ai, não permita que eu assista mais pornografia, não permita que eu me masturbe mais. Esse não é o foco da oração. Esse não é o objetivo da oração. A oração é você se prostrar diante de Deus para ter um relacionamento com esse Deus. E não simplesmente torná-lo o gênio da lâmpada que realiza os seus desejos. Mesmo porque a galera vai falar que não, porque ainda não tem essa maturidade muitas vezes, né? Porque não começou a viver um processo. Mas imagina se a hora que você orasse, Deus, me livra da pornografia, da masturbação, que eu nunca mais caia nesse pecado. E Deus fizesse assim. Resolvido. E você? Cara, a primeira coisa que você vai fazer é virar as costas para esse Deus ir embora. Falar, resolveu meu problema, obrigado, hein? Deus abençoe. Deus abençoe, Deus. Deus abençoe, tchau. Né? E vai embora. E vira as costas para esse Deus. Porque você só quer subtrair dele alguma coisa. Você não quer se relacionar com ele. Você só quer obter vantagem. Então, quando a gente ora única e exclusivamente para ele aliviar a nossa consciência culpada por causa das nossas quedas, a gente não está criando um relacionamento, a gente só quer o benefício que ele possa nos fazer e não, de fato, nos debruçarmos diante dele. A gente vê isso muito claro quando o apóstolo Paulo vai orar pelo espinho na carne. 3 vezes roguei ao Senhor. E Deus falou, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente precisa aprender a se relacionar com esse Deus, e esse aprender a se relacionar com esse Deus vem através da oração. E aí você citou sobre relacionamento, eu vejo o meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo. Como que é construído um relacionamento saudável? Ou até eu e você na nossa relação de amizade. A gente fica brigando, eu fico te insultando, te xingando. Vamos ver depois da semifinal. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente, né? Tá chegando aí. Cara, a gente não fica se insultando. E assim, a gente não procura um ao outro porque a gente precisa de alguma coisa. Pô, Davi, eu preciso de você para gravar o programa. Eu só te procuro para te colocar nas roubadas. A gente tem um relacionamento. E nesse relacionamento, um zelando pelo outro, um ajudando o outro. Mas você vai ajudar Deus? Não. Mas com Deus é diferente. Deus é um Deus que faz todas as coisas. Então, quando eu vou à oração, a primeira coisa que eu deveria fazer na oração era adorar esse Deus. Exaltar a grandeza desse Deus. Exaltar aquilo que ele já fez por mim. Com um coração extremamente grato. O coração do pecador sexual é um coração ingrato. Porque ele não tem aquilo que ele gostaria de ter. Então, ele nunca está contente. Ele não vive um contentamento. Ele vive mais murmuração. Então, ele não consegue agradecer a Deus por nada. Então, por exemplo, quantas vezes você que está aí me assistindo já agradeceu a Deus porque você ouve, porque você enxerga, porque você tem o que comer na sua mesa, porque você está andando, porque você tem roupas para vestir, porque você tem um teto sobre a sua cabeça que não permite que você durma exposto. Quantas vezes você foi capaz de agradecer a Deus, ter um coração grato pelas coisas que Ele te provê todos os dias? Quantas vezes você parou para orar
E ao invés de vir com uma lista de pedidos gigantesca para esse Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Ah, é o Senhor que não quer me libertar. Eu não queria ter esse desejo, mas o Senhor não quer me libertar. Aí a culpa é de Deus, né, que não faz. Mas quantas vezes a gente se põe diante de Deus para adorá-lo? Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar, tudo que neles há. Tu é aquele que tem sustentado a minha vida. Eu te agradeço pelo oxigênio que eu estou respirando. Te agradeço porque eu posso falar e sai som da minha voz. Muitos não podem falar. Te agradeço porque eu posso enxergar. Muitos não podem enxergar. Te agradeço porque eu posso ouvir. Muitos não podem. Te agradeço porque eu posso andar. Muitos não podem. E talvez alguém que esteja me assistindo não pode mesmo ter algum tipo de deficiência. Mas você já parou, Davi, para conversar com pessoas que têm algum tipo de deficiência? Eles são pessoas, às vezes, muito mais gratas do que nós, porque o pecado sexual faz a gente olhar só para nós mesmos e para as nossas vontades, desejos e aparentes necessidades. Então, uma das grandes lições da oração que o Davi está trazendo aqui, que é esse relacionamento com Deus, é um relacionamento que exalta a grandeza dele e que reconhece que nós não somos nada. Ao mesmo tempo, um relacionamento de gratidão. Se você ora sendo grato por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem sustentado você, e mais do que isso, por tamanha salvação através de Cristo Jesus, que morreu para perdoar os meus e os seus pecados pela graça, sem merecimento nenhum. Olha como a oração já mudou. Olha como a oração sua, ao invés de ser aquela coisa, aquele mantra, me liberta do pecado sexual, olha quantas outras coisas já apareceram de adoração e de gratidão diante de Deus. Então a nossa oração precisa mudar. Não é o momento do meu saque para Deus. É o momento de eu me relacionar com Ele. E nesse relacionamento eu vou exaltar quem Ele é. E ao exaltá-lo, eu vou reconhecer a sua grandeza na minha vida e todas as bênçãos que Ele tem concedido a mim. Bênçãos físicas, pelo que eu tenho aqui, bênçãos de suprir as minhas necessidades, porque estamos vestindo, temos um lugar para morar, temos um pão para comer. E eu creio, Davi, que quando a gente começa a orar dessa forma, a gente começa a orar dessa maneira diferente, isso vai impactar totalmente na nossa vida de pecado sexual. Ser livre do pecado sexual e praticar a disciplina da oração é isso. Não é repetir um mantra. E eu estou repetindo aqui para você a mesma coisa para ver se isso vai entrar na sua cabeça. De, eu preciso ser livre. Me liberta. Não. Adore. Seja grato. E como o Davi também você citou na sua fala, Davi, interceda pelos outros. Para de pedir só para você. Para de olhar só para você. Fala aí, Davi. Quando a gente começou a interceder por outros, né? Você também pode testemunhar isso. Você chegou no Vida Pura para viver o seu processo. E, de repente, se viu ajudando o processo dos outros. E aí, tanto outros alunos que passaram diante do Vida Pura, que você começou a fazer parte disso e começou a auxiliá-los, tanto quanto, por exemplo, as pessoas na sua igreja local que você começou a acompanhar e começou a auxiliar e começou a se envolver nos problemas dos outros. E aí você começou a interceder por outras pessoas. Exatamente. O quanto isso foi benéfico para você mesmo. O que valeu mais para você? E isso é muito interessante. No seu processo de restauração, as orações que você possa ter feito lá atrás, me liberta, eu quero ser livre, ou quando você começou a ver a dor dos outros alunos, a dor dos outros que estavam na sua igreja local, que você começou a acompanhar, e você começou a interceder pela vida deles, e você começou a se envolver com a vida deles. Cadê o pecado sexual do Davi? Nem lembro mais. Em 2016, eu lembro que eu fui numa vigília de oração na igreja. E aí... Isso aí é coisa rara, hein? Vigília de oração. Não, então, só que eu fui na vigília, né? Tava tendo alguns movimentos de oração na época. Porém, nesse dia, ninguém foi. Eu abri a igreja, fiquei esperando a galera e ninguém foi. Mas, por um lado, foi bom. Você tem certeza que tinha vigília nesse dia? Por um lado, foi bom ninguém ter ido, porque
em certo aspecto, porque nesse dia eu ainda não tinha coragem de falar sobre a minha batalha contra o pecado, né? A minha realidade de pecado sexual. E ali, sozinho, né? Eu falei, não, hoje então eu vou ser sincerão com Deus aqui, não vou embora. Fiquei ali na igreja sozinho, e aí fiz uma oração ali, rasgando meu coração para Deus. E eu falei, Deus, eu não quero mais estar preso nesse pecado. E eu sei que tem outros irmãos aqui também que passam por isso, Senhor. Eu não quero a liberdade só para mim. Eu quero que essas pessoas também conheçam a liberdade. Mal sabia eu que 2 anos depois eu conheceria o Vida Pura. Então, para você que está aí assistindo o programa e talvez está tendo muita dificuldade de seguir firme no seu processo, porque muitas vezes você, assim como eu, muitas vezes já desejei, você deseja ter uma vida ideal, onde não vai ter mais desejos pecaminosos, onde não vai ter nem tentação. Entenda uma coisa, Jesus ele não quer te dar uma vida ideal segundo o seu parâmetro de ideal. Jesus quer te dar uma vida real, onde ele vai ser real nos mínimos detalhes da sua vida. Traga Jesus para os mínimos detalhes da sua realidade. Ande com Jesus nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Isso é impossível sem uma vida de oração. Já orou? Jesus, vem assistir essa série junto comigo. Jesus, vamos mexer aqui no Instagram junto comigo. Porque aí nessa hora você vai falar, opa, peraí, essa página aqui Jesus não iria. Né, Felipe? Essa série aqui Jesus não assistiria. Convidar Jesus para ver algumas séries aí é meio difícil, hein? Então, mas aí é que tá. É por não trazer Jesus para a minha vida real que eu fico esperando uma vida ideal. Entendeu? Não, repete essa frase aí. Por não trazer Jesus para a minha vida real, eu fico esperando uma vida ideal. E não é. Isso é ilusório. Jesus quer ser real na minha vida. E isso é impossível sem oração. Bom, a gente está trazendo aqui um conceito de oração, né? Dentro da temática do pecado sexual que a gente tanto trata. E a nossa esperança com esse programa é que as pessoas que estão de fato envolvidas com o pecado sexual passem a encarar a oração como um relacionamento de adoração, onde nós exaltamos a grandeza de Deus, reconhecemos os nossos pecados, somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós e intercedemos por outras pessoas. O meu desafio para você hoje, que está aí acompanhando mais uma vez o programa, é parar de orar só por você mesmo. Parar de orar só pelos seus problemas, pela sua situação. Aplicar na sua vida aquilo que nós estamos orientando você aqui hoje. Faça aí um relógio de oração no sentido de que, olha, eu assisti o programa, eu entendi que a minha oração tem que ser diferente. Vou acordar todo dia 6:30 da manhã. Antes eu acordava às 7, agora eu vou acordar às 6:30. Acordava às 6:30, vou acordar às 6. Vou acordar mais cedo. Não vou pegar nem no celular para ficar olhando nada. Eu vou me ajoelhar e vou orar a Deus. E nessa primeira oração do seu dia, você vai falar sobre tudo isso. Menos sobre você. A única coisa que você vai falar de você, no máximo, é que você está se apresentando diante de Deus, um Deus santo, e você é um pecador. E aí vai exaltar a gratidão por todas as coisas que Ele tem feito. E se você parar para olhar para a sua vida, mas o que Deus tem feito de bom para mim? Eu acabei de falar várias coisas aqui. Os seus sentidos funcionando, o pão que te alimenta, a roupa que você veste, a gente precisa ser grato por essas coisas. E isso começa a quebrar o ego, e quando começa a quebrar o ego, começa a mexer no pecado sexual, um dos maiores alimentadores de ego que existem. Percebe? Como às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Davi, obrigado. Espero que esse programa tenha sido prático. Alguns programas são mais de conscientização do pecado sexual, das suas consequências, mas a oração é um programa prático que quem levar em consideração e colocar em prática, com certeza vai colher muitos frutos. E líderes que estão nos assistindo aqui para aprender a como lidar com o pecado sexual nas suas igrejas locais, acredito que vão aprender também a orientar melhor os seus liderados, vão promover esses encontros de oração para que a oração possa ser direcionada dessa forma, né?
Ia ser muito legal se a gente tivesse uma escola de oração, né? Temos que aprender a orar, a verdade é essa. Fazer escola de tudo, né? Inclusive da oração. Mas eu creio que foi algo prático na vida daqueles que estão vivendo em pecado sexual. Muito obrigado. Amém. Mais uma vez. Amém. Bora, tamo junto. Eu que agradeço. Você que está aí me acompanhando, já faz parte do streaming da Telmídia. Basta você clicar no link aqui na descrição, acessar o QR Code na tela. E aí você vai ter acesso ao conteúdo gratuito. Filmes, desenhos, séries da mais alta qualidade. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Tem muita coisa boa aqui no YouTube, no canal da Telmídia. Não tem só o programa do Vida Pura. Tem o programa Tati e Elas. Tem o Telmídia Cast, que você precisa acompanhar. Tudo para edificar a sua vida. Não há desculpa. Se você perde tempo consumindo pornografia na internet, você tem um leque de opções para preencher a sua mente com o que Filipenses 4:8 diz. Com tudo aquilo que é puro, louvável, de boa fama, digno de louvor, tudo aquilo que é excelente. Então, nós estamos trabalhando para prover conteúdo de altíssima qualidade para cada um de vocês. Então, não perca isso. Ativa aí o sininho para você não perder, que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Agradecer a Deus, ao Davi e a todo mundo aqui da Telmídia por mais esse programa. Até a próxima semana. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade.